Seu doutor, me dê licença pra minha história eu contar. Com base na obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, em especial capítulo 7, que fala sobre a cultura caipira, pode-se dizer que o caipira não é a principal demonstração cultural, mas sem dúvida é uma das mais significativas. Inicialmente chamada de a paulistana brasileira, essa cultura caipira se desenvolveu pelo cruzamento de duas etnias, sendo o português e o índio. É um espaço geográfico que ocupa no atual território brasileiro, que se desenvolveu é o estado de São Paulo, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, o atual Paraná e também de certa forma Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então o caipira é um tipo do homem rural brasileiro, entre os vários tipos que tem. Então, com base em Antônio Cândido, fala que é comum ver toda a população urbana, uma população que não entende realmente da cultura caipira, chamar o caipira, sendo o homem rural, todo o tipo de homem rural de caipira, mas em um sentido pejorativo, em sentido jocoso, ou fazendo discriminações socioculturais do caipira. Entretanto, é um tremendo equívoco chamar o caipira muito de atrasado frente ao homem urbano. A paulistana, os paulistas andaram além dos sertões, desbravaram o Brasil, o interior do Brasil, de modo geral, para se dizer, em busca de riquezas econômicas, por exemplo, o ouro, prata e pedras preciosas. Em um dia, os paulistas conseguiram o que eles queriam. Então conseguiram achar ouro, mas ouro em grande quantidade, em toneladas, seja no mato, no rio. Isso fez surgir onde não tinha ninguém morando, ninguém vivendo. Em menos de 30 anos, pouco mais de 300 mil pessoas que vieram de várias partes de Portugal, de províncias brasileiras, a fim de ficarem ricos, de desbravar, de conseguir achar ouro e ficarem ricos economicamente. Entretanto, os tempos se passaram, o ouro se acabou. O mundo bandeirante era uma grande empresa econômica, onde os bandeirantes exploravam novas áreas, buscavam comércio, mas quando esse bandeirante se sedentarizou, perdeu sua principal função no mercado de trabalho, esse bandeirante, sua função que era o comércio, esse bandeirante virou um caipira. Alguns foram para a cidade para ganhar dinheiro, se tornaram grandes empresários, exportadores, gente que realmente queria ganhar dinheiro. Outros que se fixaram no meio rural, propriamente dito, se tornaram o caipira nato, aquele caipira que perdeu sua função primordial com o mercado e passou a produzir para si próprio, sendo um bandeirante estagnado, sem chance de progredir economicamente. Entretanto, é necessário destacar no ponto que os bandeirantes, aqueles exploradores, desbravadores de muitos sertões adentro do Brasil, que são tidos em muitas cidades hoje no Brasil como heróis, como guerreiros, que foram os responsáveis pela criação e surgimento de diversas cidades brasileiras. Em destaque a gente dá a cidade de Guarapuava, nossa região aqui centro-sul do estado do Paraná, que tem como marco principal simbologia do cavalo de Guarapuava, ou seja, o cavalo Diogo Azevedo Portugal, que em suas explorações desbravou Guarapuava. Entretanto, Guarapuava, antes mesmo de Diogo Azevedo Portugal chegar aqui, já era habitada por índio. Então, o que esses bandeirantes, assim, sob o comando de Diogo Azevedo Portugal, que fizeram confrontar os índios, muitas vezes de forma desleal, desumana, onde realmente houve grandes guerras, extermínio praticamente de todo o índio da população índio, que era a população local da época. Nesse sentido, dizer que os bandeirantes são heróis, são os responsáveis pelo surgimento das cidades é um equívoco. À medida que
essa cidade, Guarapuava já era habitado antes mesmo desses bandeirantes chegar. Guarapuava já tinha toda uma estrutura, uma simbologia, já havia sido totalmente ocupado. Existem diversas maneiras que a sociedade utiliza hoje para definir o que é um caipira. Aquela seca medonha. Caipira para mim seria uma pessoa do interior, uma pessoa que contém uma cultura diferente de um certo lugar rural. Sabe o que é o caipira? Não sei se eu tô certo. O caipira não proseia com ninguém. Sai assim, não dá bola, não proseia com ninguém. Eu acho que o caipira é isso. Para mim é o homem rural que vive no campo, ainda com uma subsistência, dependendo especialmente da agricultura, mas que a tecnologia já chegou, que não é aquele homem atrasado, não é a pessoa desinformada. Hoje ela tem informação, hoje ela tem a tecnologia a seu favor. É um caipira, mas que hoje ele já está mais avançado, não é aquele homem esquecido e que não tem cultura. Caipira, para mim, caipira é uma pessoa simples, que de origem humilde, que vive na roça. É um que não compreende muita coisa, né? Quer ser grande e não é, né? Mais do que os outros. A senhora é caipira ou não? Eu sou. A senhora é? Aham. Por quê? Por causa que eu sou analfabeto. O caipira é o pessoal assim que vive no interior. A imagem construída do caipira, através das entrevistas, ele é um homem ligado ao campo, extremamente rural. Muitas vezes fechado em seu mundo, vamos dizer assim. E também considerado atrasado, devido, às vezes, ele não está ligado a esse meio urbano. Também pode ser considerado analfabeto, mas não por não saber, não ter esse conhecimento, mas sim por não haver necessidade. O que ele tem necessidade de saber para a sua sobrevivência e seu bem-estar, ele tem em mente. No entanto, podemos nos perguntar onde e quem construiu essa imagem. E pode-se dizer que a partir de 1970, com a modernização do campo, foi um ponto de alavancador para que essa imagem fosse construída. De que maneira? Através da Revolução Verde, da mecanização do campo, dessa nova relação de trabalho, ao qual ele ia, então, estar sujeito. Como consequência de todas essas ações, o caipira, o que aconteceu? Aconteceu o êxodo rural, o empobrecimento desse homem do campo e sua exclusão. E fica essas perguntas: será que foi a Revolução Verde que trouxe essa imagem do caipira? Será que todas essas ações consequentemente vieram a mudar a ideia do homem do campo? Será que a modernização do campo também mudou a imagem que temos do homem do campo? Para onde foram essas pessoas que viveram no êxodo rural? Qual a ligação existente entre o caipira e as pessoas marginalizadas das grandes cidades? Será que a partir da cultura caipira a gente também pode entender os problemas geográficos? Seu doutor, me dê licença pra minha história eu contar. Se hoje estou em terra estranha e é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia apoiava na porteira do curral. Vaca estrela, boi fubá. Eu sou filho
Rio do Nordeste, não nego meu natural.